A inteligência artificial é uma ameaça à humanidade, como nos filmes de ficção científica? Quais são os reais riscos dessa tecnologia? A IA, como é chamada, já tem sido utilizada na medicina, na segurança pública e em sala de aula. Mas podemos confiar nos resultados e decisões dela? Essas decisões são neutras e isentas de discriminação? Você está comigo. Você me pegou? Quem pegou você? Comecei na dublagem nos anos 70, no Rio de Janeiro, né? Eu já tenho quase 50 anos, na verdade, de profissão. É preciso. Neo, Morfeu se sacrificou para que saíssemos com você. Acredito que Morfeu significa mais para mim do que para você. E que se você realmente quer salvá-lo, vai precisar da minha ajuda. A inteligência artificial para a dublagem, por exemplo, ela nos auxilia muito com tradução de texto, acelera o nosso processo. Mas nós temos que ter o tradutor para fazer uma revisão, para justamente adaptar determinadas coisas que vão entrar literalmente, determinadas piadinhas ou até alguns palavrões, enfim. Hoje a gente já usa a inteligência artificial no nosso dia a dia mesmo sem saber, né? São exemplos bobos como o Waze quando a gente sai de casa, ou o Netflix que nos aconselha quais filmes assistir, o próprio Spotify também, que porque você ouviu tal música, recomenda pra gente uma outra música. Sistemas de busca também, como Google, Bing, usam inteligência artificial há muito tempo. Inteligência artificial são modelos de computadores que são inteligentes, ou seja, eles aprendem com o erro e os acertos. E hoje a gente tem a IA generativa, que ela é capaz de gerar imagens, gerar textos, dependendo do comando que você dá. Aprendizado de máquina, eu diria que é uma área da inteligência artificial em que os modelos aprendem com base em dados. Então você passa um monte de dados por esses modelos e a partir desses dados esses modelos conseguem aprender. Se eu apresentar várias imagens, por exemplo, de gatos e mais imagens de cachorro, o modelo baseado em aprendizagem de máquinas, ele vai ser capaz de separar esses dois grupos de imagens. E muitas vezes a gente precisa de um exército humano para coletar esses dados. Há muitos históricos, inclusive, de exploração dessa mão de obra. E esse é um ponto para nos mostrar que esses dados também não caem do céu. Os pacientes são monitorados em UTI. Os pacientes fazem exames laboratoriais. Os pacientes fazem exames de imagem. Todos esses exames, eles geram dados. E nós, como humanos, nós temos uma limitação de interpretação desses dados. E a inteligência artificial, ela abre um campo de conexões e de capacidade de interpretação que, às vezes, a nossa inteligência, ela não conseguiria fazer isso de maneira ágil. Eu pergunto como foi uma audiência pública. Eu quero saber a fala específica de uma pessoa. Ele transcreve. Perguntei se ele poderia me resumir a última audiência pública da Comissão Temporária de IA no Senado Federal, mas ele alucinou aqui. Ele alucinou. Aí ele vai pondo o nome. Só que ele errou, porque a última não foi no dia 17 de outubro, foi dia 26. Em muitos casos, esses sistemas também adotam o que a gente chama de padrões alucinógenos que levam a resultados totalmente absurdos. Já há quem defenda essa tese, esses sistemas de inteligência artificial seriam inexplicáveis e ininteligíveis em grande medida. Daí a ideia de que eles funcionam como espécie de caixas pretas. Pelo motivo que esses modelos são muito complexos, às vezes é difícil você saber exatamente qual o caminho que o modelo fez para tomar aquela decisão. Entretanto, é válido mencionar que está sendo feita muita pesquisa na academia para ajudar, a tornar esses modelos explicáveis. A inteligência artificial, ela também pode errar, mas ela precisa estar caminhando junto com o olhar humano ainda. Hoje, a gente tem uma ferramenta que chama Rapid. Essa ferramenta nada mais é do que uma inteligência artificial que pega imagens de tomografia que foram realizadas num paciente que está com suspeita de AVC e ela trabalha essas imagens e retorna
informações de extrema importância. Essas informações do Rapid, elas são muito rápidas. Para aquele paciente significa ele ter uma sequela ou não, ou até mesmo a vida dele. Como uma ferramenta, pode ser usada para o mal também. E aí a gente tem as deepfakes. Tem o caso célebre do Papa, com um casaco branco que saiu em todos os jornais, como se fosse verdade. E como que a gente identificar que aquilo é uma mentira? Num simples clique você já consegue ver, né? Mas é muito imediatista, então você recebe uma notícia, você já passa logo. A questão da manipulação hoje de cidadãos é talvez uma das mais importantes da atualidade. Cada vez mais é possível manipular usuários e titulares de dados. Por exemplo, na reconstituição digital da imagem de pessoas já falecidas, fazendo coisas que elas não fizeram em vida. E claro que o problema também se aplica aos vivos. Do ponto de vista social é muito complicado, mas também do ponto de vista das pessoas cujas identidades podem ser roubadas, por assim dizer, por sistemas de inteligência artificial, também pode ser muito complicado. E diretamente inspirado nos conceitos e diretrizes propostos na recomendação sobre inteligência artificial da OCDE. Quando, em verdade, nem houve a própria cena, ela é montada, ela é construída artificialmente. Se essas técnicas de manipulação já são extremamente intensas com adultos, quando estamos falando de crianças e adolescentes, cujas personalidades estão em formação, os efeitos disso podem ser, a rigor, até mesmo irreversíveis. Tem essa questão, assim, né, que já está acontecendo, né, assim, da clonagem, né, das vozes, e então isso é uma coisa, assim, que eu acho muito perigosa e está acontecendo. Captação de vozes humanas, mas trazidas para a inteligência artificial, né? Então, esse é um dos aspectos que mais, digamos assim, é um ponto de tensão, né, de preocupação maior dentro da categoria de dublagem. Já tem estúdios que já perderam, digamos, algumas produções por conta da inteligência artificial. A gente sentiu um impacto, freou um pouco assim a produção. Nós tivemos greve de roteiristas nos Estados Unidos, tivemos greve de artistas, inclusive, nos Estados Unidos e na Europa. A inteligência artificial vai ter um impacto muito grande no mercado de trabalho, né? Existem vários estudos que têm tentado fazer uma previsão do tamanho desse impacto. Parte desses estudos sugere que vai ter um equilíbrio, né, entre o número de postos de trabalho que vão ser substituídos por modelos de inteligência artificial e o número de novos postos que vão ser criados. Por outro lado, tem um outro grupo de estudos que sugere, por exemplo, que 20% dos empregos serão extintos. Nós estamos falando de 8, 10 mil pessoas que dependem desta profissão para viver, para manter a sua família. Nós fizemos um projeto de lei e já encaminhamos ele para alguns parlamentares para que as dublagens sejam feitas, então, por estúdios do Brasil, por dubladores brasileiros e vozes humanas. O próprio ChatGPT tweetou que não é que a IA vai substituir o humano. O humano que usa a IA vai substituir um que não usa. A gente brinca que uma das habilidades hoje no currículo é sei fazer as perguntas certas. Obviamente que sempre cuidado com as informações confidenciais, né? Se for usar ferramenta para apoiar no trabalho, verifiquem com seu empregador qual é que ele indica. Atividades repetitivas vão ser substituídas mais facilmente. Por exemplo, você tem empresas de call centers. Isso hoje em dia já ocorre. Nós já temos muito robôs no lugar de pessoas. Mas os modelos estão muito melhores. Normalmente pessoas de escolaridade média, escolaridade alta, elas têm uma maior capacidade de se ajustar a mudanças. Cada vez tem ficado mais claro que o radiologista vai andar junto com a inteligência artificial para poder melhorar a sua assertividade na detecção do câncer de mama, microcalcificações. E aí com isso a gente consegue ganhar tempo.
E ganhar tempo num sistema de saúde onde a gente tem os recursos limitados significa que mais pacientes podem ser atendidos e serem beneficiados de um sistema de saúde mais eficiente, mais otimizado. Eu sou She-Ra! A dublagem brasileira, ela é reconhecida como a melhor dublagem do mundo. Eu fiz a voz do Riquinho, né, que era uma voz masculina de criança, né? No início da minha profissão eu fazia muita voz de menino, né? E tem vários outros personagens aí, a Lois Lane do Superman. O dublador ele tem que ser necessariamente ator, porque nós interpretamos, né? Nós trazemos a dublagem, a versão, para a nossa realidade cultural. Uou! Peraí, gente, peraí um pouquinho, eu também tive saudade de vocês, tá bem? Olha lá, se não são Lala, Lelé e a Lulu? Então a máquina ela tem um recurso até um certo ponto, né? Mas assim, ela não substitui as emoções. Papai! Aqui estou eu, Olivia! Socorro, papai! O Brutus está atrás de mim! Então a criatividade humana vai ser muito difícil de ser substituída, né? A empatia humana também. Então nós vamos começar a nos preocupar com características mais do ser humano e menos características relacionadas que podem ser substituídas diretamente pela máquina. Então o mais interessante realmente é a gente preparar essas pessoas, dando educação para elas terem capacidade, né, no momento que o emprego dela faltar em uma determinada área, ela ter capacidade de ir para uma outra área. Mas principalmente na base mesmo, né, ensinar as pessoas na base. A gente está numa discussão anos-luz, quando a gente ainda tem que cuidar do básico. E aí eu falo de infraestrutura, conectividade, capacitação, as nossas escolas. E a gente não tem o básico que alimenta o sistema de inteligência artificial, que são os dados. No Brasil a gente tem 8 centros de inteligência artificial que foram anunciados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Tem um, inclusive, que é com a IBM e com a FAPESP, em São Paulo, na USP. Mas são só 8. São 27 estados. Precisa de fato de maior investimento. E a gente entende que o governo sozinho não vai fazer isso. Precisa ser público e privado, né? As empresas hoje estão todas investindo na IA generativa, querendo ter o seu assistente, querendo ganhar essa corrida, e é para isso que vai. Eu acho que seria muito interessante as crianças saírem do ensino médio sabendo computação. Não é sabendo que existe um computador, é sabendo de fato abrir um computador, né, ligar um computador, fazer um programa em Python, rodar esse computador, pegar dados, né, ler esses dados, transformar esses dados em modelo. Quando nós temos um modelo de aprendizagem de máquinas que vai construir um modelo de previsão, de classificação baseado em dados, ele de alguma forma pode assumir os vieses que tem nos dados. Por exemplo, há vários anos atrás, né, fizeram uma pergunta para ele, né, se homens estão para cientista da computação, assim como mulheres estão para. E a resposta dele foi dona de casa. Por quê? Esses dados provavelmente eram dados que incluíam um período, né, da espécie humana em que as mulheres trabalhavam mais em casa. Então ele captou esses viés, né? O sistema tende a replicar os preconceitos que já existem na sociedade. Discriminação contra mulheres, discriminação política, discriminação contra pobres, discriminação contra negros e determinadas minorias étnicas. Pesquisadores demonstraram que o Twitter privilegiava conteúdos de extrema-direita. O próprio Twitter demorou um certo tempo, reconheceu que havia esse viés. O viés e a discriminação acontecem sim, os dados são fundamentais nesse processo, porque se eu tenho apenas uma mulher branca, de cabelo preto, né, mãe de 3 filhos, que cresceu em Brasília, criando um sistema, eu vou colocar todo o meu viés ali. Quanto mais diverso for a equipe que estiver trabalhando com o sistema de inteligência artificial, menor a chance de eu ter viés. Em muitos casos, esses sistemas estão sendo utilizados para fazer avaliações subjetivas e valorativas a respeito das pessoas. Quem é capaz ou não para assumir um cargo, para entrar na universidade, para ter acesso a um produto ou serviço e tantas outras coisas. As possibilidades de erros e problemas aí são inúmeras. Daí a importância da supervisão humana e desse controle também de resultados. Um outro exemplo que pode ocorrer de vieses, né,
é de você ter uma determinada população que está subrepresentada na amostra. Imagina um sistema de reconhecimento de faces, né? Como essa raça está subrepresentada na amostra, ou seja, nós temos menos exemplos dessa raça na amostra, ele vai acabar errando mais quando estiver fazendo reconhecimento de padrões dessa raça. Aconteceu lá na Orla, né, na Orla de Aracaju, que é uma festa, uma festa carnavalesca. Estava na companhia de 2 amigas e a primeira abordagem já chegaram me indagando, né, fazendo as perguntas. Questionei a um deles quem seria eles e o porquê que eles estavam me questionando, querendo saber, né, quem dos meus dados. Aí foi que um deles se identificou, né, disse que ele era policial civil, que estava paisana e que aquilo ali era um protocolo de segurança, que eu tinha sido reconhecida, né, pelo reconhecimento facial. Através desse sistema, eles identificaram eu como sendo uma suspeita, uma possível suspeita, uma foragida da justiça. Na hora eu fiquei nervosa, chorei, né, aí um dos policiais vieram, mostraram a foto de uma moça a mim e perguntaram: é você? No mesmo momento que eu olhei, eu disse: não, não sou eu. Ele olhou para a foto e disse: realmente não é ela. Eu voltei para a festa. Aí logo mais tarde que ocorreu a segunda abordagem, que foi totalmente diferente, né? Que foram pelos policiais militares. Chegaram, eu acho que foram uns 3 policiais, né? Já me cercando, eles pegaram meu celular, jogaram meu copo no chão e já vieram me abordando de forma grosseira, colocando minhas mãos para trás e dizendo: você sabe o que você fez. E eu: moço, mas eu não fiz nada. Nesse momento eu urinei nas calças, de medo, que eu não sabia o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. E nesse momento me conduziram para dentro da caçamba da polícia, aquele camburão. E eu no meio da multidão, sendo levada como se eu fosse uma bandida. Inclusive, que teve uma reunião, né? O secretário de Segurança Pública, ele informou para mim, que disse que pode sim estar acontecendo novamente. Pelo que eu soube, disse que a ferramenta ela não tem como estar colocando um alerta, avisando que, no caso, eu não me tratava daquela pessoa que eles estavam procurando. Porque essa ferramenta está aí, porque foram eles que permitiram, né? Está sendo utilizada, estão com nossos dados, porque eles permitiram. Há sistemas hoje de inteligência artificial que, com base no reconhecimento facial, portanto a imagem do rosto de uma pessoa, são capazes de inferir com um grau muito grande de acurácia e precisão dados como a orientação sexual da pessoa, a propensão da pessoa a determinadas doenças como depressão. Imagine então se esses dados são utilizados para finalidades estranhas. Como é que nós podemos, por exemplo, depois que o modelo foi construído, avaliar se esse modelo oferece risco a algum grupo da nossa população? Isso talvez seja a área mais quente de inteligência artificial hoje em dia. A gente buscar soluções de inteligência artificial para os problemas que a própria inteligência artificial está trazendo. Essas tecnologias, para entrar na prática mesmo, né, da assistencial, elas precisam estar regulamentadas, né, no caso do Brasil, a Anvisa, e óbvio, com uma participação muito próxima também dos conselhos de medicina, avaliando as questões éticas e as implicações que essas tecnologias podem ter, principalmente na responsabilização de alguns problemas que podem vir. No Brasil a gente tem então 2 cenários, né? Tem na Câmara dos Deputados, a gente teve aprovado o PL 2120, que fala sobre inteligência artificial com um olhar principiológico. E se eu quero regular a tecnologia, tem que ser baseado em princípios. Ou
eu fico muito prescritivo ou eu inibo a inovação. O debate foi para o Senado Federal e lá foi apresentado um relatório pela Comissão de Juristas que virou o projeto de lei 2338, apresentado pelo presidente Pacheco, que vai na direção oposta do que foi aprovado na Câmara. Quer dizer, ele é baseado em deveres, ele é prescritivo, ele traz a responsabilidade de uma forma muito pesada. Nós queremos uma inteligência artificial que seja transparente, que nós possamos entender o que está por detrás da inteligência artificial. Nós queremos uma inteligência artificial que seja segura, no seguinte sentido, de nós sermos capazes de recuperar os dados das pessoas que foram usados, por exemplo. O atual projeto de lei, o que a gente chama o Marco da Inteligência Artificial, que foi proposto pelo senador Rodrigo Pacheco a partir do trabalho da Comissão de Juristas, ele não só prevê uma autoridade competente nacional para lidar com a utilização de inteligência artificial, como ele entende que essa autoridade ela é muito importante. Então, ela estará a todo momento dizendo, olha, esses riscos são inaceitáveis, esses riscos são altos e esses são riscos baixos. O simples fato de estarmos falando aqui em possibilidade de manipulação de eleições, possibilidade de manipulação de pessoas, não estamos falando de coisas banais ou questões absolutamente fúteis ou que não merecem a nossa preocupação. Hoje um menino, se ele tem um computador, ele consegue criar coisas maravilhosas com a inteligência artificial. A gente precisa ver isso como uma oportunidade, né? E também, para mim, o maior investimento é na educação. A gente precisa preparar os nossos jovens para o mundo que está por vir. É uma revolução que vai transformar absolutamente tudo da forma como a gente conhece, né? Os empregos, a forma como a gente vive, como interage. A gente precisa estar preparado para isso e não lutar contra, porque já chegou, já é uma realidade.